Bom, já tem algum tempo desde o último vídeo com listas de 13 indicações. E aí, pensando nisso, eu resolvi gravar esse vídeo aqui, que na verdade, a ideia para esse vídeo nasceu de uma postagem meio despretensiosa que eu fiz no Instagram. E aí, como eu percebi que bastante gente gostou da ideia, eu resolvi trazer essa lista para cá também, mas com algumas diferenças. Então, na lista do Instagram, eu citei alguns textos, e aqui eu vou citar outros textos dos mesmos autores, em alguns casos, não em todos. Tá? Então, para poder fazer o vídeo aqui, eu pensei um pouquinho melhor, porque afinal de contas aqui eu tenho espaço, né? O Instagram existe uma limitação de quantidade de caracteres, etc e tal. Então, lá eu escolhi alguns textos de alguns autores, aqui eu acabei optando por outros. Então, no vídeo de hoje, como você já deve ter visto aí pelo título, eu vou falar para vocês sobre 13 autores e autoras que deveriam ser mais conhecidos. E aí você pode muito bem olhar para essa lista e falar assim, Nicolas, mas eu já conheço todos os autores que você citou. Que bom, eu também conheço todos os autores que eu citei, mas isso não impede que eu pense que eles deveriam ser ainda mais conhecidos do que por nós dois, não é verdade? Enfim, então eu pretendo fazer uma trilogia de vídeos com essa mesma temática, então esse daqui é o primeiro. E por isso mesmo, se você aí tiver outros autores brasileiros e brasileiras, enfim, que você acha que deveriam ser mais conhecidos, deixa aí nos comentários também, certo? E aí eu já vou começar por um autor aqui que pode ser que gere alguma desconfiança em relação ao resto da lista, porque afinal de contas é um autor que é publicado pela Companhia das Letras, né? Então, querendo ou não, isso por si só já o coloca em um lugar privilegiado, pensando no grupo Companhia das Letras como o maior, pensando em número de selos, etc., do mercado editorial brasileiro, né? Mas ainda assim eu acho que é um autor que deveria ser mais lido. Assim, antes de eu falar que autor é esse, é muito importante dizer o seguinte também. Essa minha lista, ela não é organizada como todas as outras dessa série de vídeos de 13 indicações, ela não é organizada segundo critérios qualitativos, ou seja, não é o 13º lugar não é pior do que o 12º, nem do que o 11º, nem do que o 10º, e assim por diante. O primeiro lugar não necessariamente é melhor do que os outros, tá? Eu faço essa lista sempre pensando na ordem que os autores ou autoras aparecem na minha cabeça quando eu vou sentar para montar esse tipo de vídeo, mesmo porque vocês verão que aqui há autores muito diferentes entre si. Então não tem como você acabar, enfim, comparando de maneira a medir a qualidade de um autor que escreve textos de literatura fantástica e um autor que escreve textos naturalistas, por exemplo, sei lá. Né? Então, assim, é preciso ter isso em mente também. Nem sempre dá para a gente comparar as coisas de modo a estabelecer entre elas um critério qualitativo. Então, postas todas essas coisas, feitos todos esses prolegômenos, o autor que ocupa o 13º lugar nessa minha lista é o Murilo Rubião, que foi um escritor mineiro que nasceu lá em 1916 e faleceu em 1991, e por isso mesmo me lembro que em 2016, por ocasião do centenário dele, houve ali algum burburinho, mas ainda assim, apesar do burburinho, eu acho que esse é um autor pouco lido na nossa literatura, sobretudo porque a obra dele é composta por 33 contos, que estão aqui nessa obra completa do Murilo Rubião, que foi publicado pela Companhia das Letras por ocasião do centenário do autor. Então, veja, não é um autor que a gente vai ter que escavar livros e mais livros para poder conhecer a obra toda. Não. Um livro de, deixa eu ver quantas páginas, 200 e tantas páginas, menos de 300 páginas, já dá cabo da gente conhecer toda a obra deste que certamente é um dos nomes mais expressivos da nossa literatura quando a gente pensa no fantástico e no maravilhoso, que a gente sempre associa mais a literatura argentina, a literatura chilena, etc, etc. Pois é, aqui nós temos no Murilo Rubião, talvez o nosso autor máximo desse tipo de literatura.
E por isso mesmo eu acho um absurdo que, mesmo sendo publicado pela maior editora do Brasil, pouca gente ainda fale dos contos do Murilo Rubião. E aí eu poderia aqui indicar contos mais famosos dele, como por exemplo o Pirotécnico Zacarias, ou então o Teleco Coelhinho, que há algum tempo foi até publicado em uma edição separada. Mas eu vou ficar aqui com um dos contos mais kafkianos desse autor, que é um conto intitulado A Fila. Esse conto narra a história de um camponês que foi até uma cidade grande para poder lidar, e aí nessa cidade ele tem que conversar com o gerente de uma determinada empresa. O problema é que para fazer isso ele tem que lidar com toda uma burocracia interminável até conseguir falar com esse sujeito. E a cada novo dia ele recebe um lugar cada vez mais distante na fila. Então, assim, lendo esse conto não tem como não fazer uma associação lá, por exemplo, com o Processo do Kafka. Né? Mas, enfim, e aí eu vou ler um trechinho só do conto. Veja, eu poderia ter citado outros que são contos assim, em que essa veia mais do realismo mágico fica reforçada, mas eu gosto desse A Fila exatamente porque é um conto fora da curva e aí geralmente as pessoas não se lembram dele, né? Daí essa minha tentativa de trazê-lo para cá. Enfim, entre as páginas 82 e 83 dessa minha edição é dito o seguinte: ainda não seria naquela tarde que Pererico, que é o nome do camponês, falaria ao gerente, pois somavam as centenas de pessoas que aguardavam a oportunidade de serem recebidas e as audiências terminavam impreterivelmente às 18 horas. Nem assim se abandonou à impaciência, embora lhe fosse desagradável a perspectiva de uma estada demorada fora de casa. As observações colhidas durante o tempo que passou na fila poderiam ser úteis no futuro e aumentavam a sua confiança no sucesso da missão. Verificou também que as pessoas atendidas na gerência retornavam alegres, demonstrando ter solucionado seus problemas ou pelo menos sido tratadas com deferência. E aí, para você saber por que esse cara quer falar com o tal gerente, o que está acontecendo, você vai ter que ler o conto. Enfim, em 12º lugar, eu coloquei uma autora que nasceu e faleceu no Rio de Janeiro em 1905 e em 1980, respectivamente. Estou falando aqui de Adalgisa Neri, que durante muito tempo ficou conhecida por ter sido casada com Ismael Neri, que é um dos maiores nomes da pintura no Brasil. Mas, para além disso, a Adalgisa Neri também foi um grande nome da poesia modernista. Tanto que, quando ela publicou aqui este romance que eu tenho em mãos, chamado Neblina, em 1972, ela já tinha vários livros publicados. E neste aqui, a gente acompanha uma narradora que foi praticamente abandonada pela família depois de ter uma complicação pós-cirúrgica que a fez ficar muda. E nisso existe uma contradição interessante entre a incapacidade física de falar e, por outro lado, a necessidade psicológica de narrar. Esse daqui é um texto muito impressionante, sobretudo para quem gosta de literatura intimista. E além desse romance aqui, a José Olímpio também publicou A Imaginária, que foi o primeiro livro em prosa da Adalgisa, bem como toda a poesia dela em um único livro que foi publicado, se não me engano, no começo de 2023. Então, hoje em dia, felizmente, nós temos, acredito eu, que a totalidade da obra dessa autora sendo facilmente encontrada pelas livrarias. Então, fica aqui a minha recomendação enfática. Há muitos anos, eu fiz um vídeo aqui no canal justamente sobre Neblina. Eu vou deixar o link para aquele vídeo na descrição. Mas eu vou ler aqui um trecho da página 24, que diz o seguinte: não sei se foi ontem, agora ou amanhã. Senti no rosto um calor de febre escaldante, mas quando levantei a mão direita à minha face, verifiquei com espanto que o meu braço desmanchava-se em cinzas, enquanto o braço esquerdo se erguia independente da minha vontade e a mão acariciava a minha fronte, marcando-a com um frio seco de corpo morto. Enfim, fica aqui a minha enfática recomendação de leitura deste Neblina, da Adalgisa Neri. Inclusive, essa é uma autora que eu preciso trazer mais vezes aqui para o canal. Bom, em 11º lugar está um autor que eu tenho quase certeza que ele já apareceu em uma dessas minhas listas de 13 indicações, mas assim, justamente com esse romance que eu tenho aqui em mãos, mas assim, ele é um autor tão interessante que eu não podia ignorá-lo aqui
nessa lista de autores que deveriam ser mais lidos. Eu estou falando do Campos de Carvalho, que foi um escritor mineiro que nasceu em 1916 e faleceu em 1998, e que tem um dos estilos mais peculiares da literatura brasileira. Então, por exemplo, aqui em A Lua Vem da Ásia, que é um romance dele de 1956, nós temos um livro narrado por um homem tão maluco que é até difícil acompanhar a linha de raciocínio que liga uma cena à outra. Na verdade, essa ligação é, na maioria das vezes, sugerida quase como uma espécie de escrita automática, muito embora não seja de fato uma escrita automática o que nós temos aqui. É uma coisa tão particular que eu não tenho nem como descrever rapidamente aqui para vocês. E aí, já o início desse livro é bastante antológico. Então, aliás, a ordem dos capítulos é completamente aleatória. Então, começa no capítulo 1º, aí depois vai capítulo 18º, aí depois vai capítulo 12, aí depois vem 100 capítulo e por aí vai. Mas, enfim, o livro começa da seguinte maneira. Aos 16 anos, matei meu professor de lógica. Invocando a legítima defesa, e qual defesa seria mais legítima, logrei ser absolvido por 5 votos contra 2 e fui morar sob uma ponte no Sena, embora nunca tenha estado em Paris. Deixei crescer a barba em pensamento, comprei um par de óculos para míope e passava as noites espiando o céu estrelado, um cigarro entre os dedos. Chamava-me então Adilson, mas logo mudei para Heitor, depois Rui Barbo, depois finalmente Astrogildo, que é como me chamo ainda hoje, quando me chamo. E aí o livro avança. Bom, os 4 romances do Campos de Carvalho foram publicados recentemente pela Editora Autêntica, também, se não me engano, de 2016 para cá, que foi quando se comemorou o centenário de nascimento do autor, e também se comemorava uma data redonda da publicação original aqui do A Lua Vem da Ásia. Mas, enfim, então é relativamente fácil encontrar os livros do Campos de Carvalho hoje em dia, mas eu me lembro também que antes, lá para os anos 90, se não me engano, talvez um pouco depois, havia um livro com a obra completa do Campos de Carvalho, também reunindo esses 4 romances, mas enfim, então fica aí a seu critério. Bom, o sol está começando a pegar bem aqui na frente, eu não sei se isso vai interromper, atrapalhar de alguma maneira a gravação, mas enfim, descobrirei depois. Em 10º lugar nessa minha lista, eu coloquei aqui um autor que, apesar de ter nascido e morrido no Rio de Janeiro, ele tem uma obra muito ligada às paisagens de Minas Gerais. Tanto é assim que eu sempre me surpreendo quando fico sabendo que ele não é mineiro. Estou falando aqui do Cornélio Pena, que ao lado do Lúcio Cardoso foi responsável pela criação, digamos assim, do romance psicológico durante a década de 1930. E eu poderia aqui indicar um outro livro do autor, que é um livro mais famoso, a sua obra mais importante, que é o A Menina Morta. Mas ao invés disso, eu vou falar um pouquinho aqui de Fronteira, que foi o primeiro romance dele, publicado lá em 1935. Eu li esse livro no ano passado e fiquei surpreso. Ainda não tem vídeo para ele no canal, mas vai ter em algum momento do futuro. Nesse romance, a gente acompanha um narrador que acabou de passar por algum problema muito sério de saúde, e talvez esse problema seja de ordem mental, porque esse narrador está muito confuso. E no presente, esse protagonista está morando com uma prima que aparentemente tem algo de santa. Então existe algo de sobrenatural acontecendo ali. E aqui já nesse primeiro romance nós temos, por exemplo, a temática religiosa e uma descrição oblíqua da realidade que voltariam nos próximos romances do autor. Atualmente toda a obra do Cornélio Pena está sendo publicada por essa editora chamada Faria e Silva, então está fácil de encontrar os textos desse autor aqui, então fica essa recomendação. E aí eu vou ler um trecho para vocês que está entre as páginas 32 e 33. Nesse trecho é dito o seguinte: aproximei-me do leito e contemplei-o com um olhar suspeitoso. Colchões e travesseiros enormes, levemente cobertos de poeira, estavam em ordem, com o pano desbotado pelo tempo. Mas pouco a pouco, diante de meus olhos dilatados pela atenção, as suas flores, de um vermelho longínquo, começaram a se mover, aumentando e espraiando-se, ora juntando-se em desenhos esquisitos, ora separando-se em fuga rápida e escondendo-se nos grandes rebordos do espaldar. Pareciam de sangue seco, restos de crime. Pareciam de sangue cansado, débil, esbranquiçado. Pareciam de sangue espumoso, lembrança de ignóveis volúpias.
Parecia sangue. Recuei com repugnância e senti como se tivessem pousado sobre o colchão as minhas mãos, o cavado dos corpos em suor agitados por inomináveis estremecimentos. Que gemidos alucinantes teriam batido de encontro àquelas almofadas de madeira, com grandes veios escuros, como o dorso da mão do diabo, de envolta com odores mornos de gozo e de brutalidade. Todo o quarto parecia agora viver intensamente, e senti em meus ouvidos um clamor de vida pecaminosa, trêmula, indecente, do crime humano da reprodução, e o seu ambiente poderoso, entorpecedor de crueza e nudez, envolveu-me em sua onda amarga. Enfim, um baita livro. Eu tenho quase certeza que nesses últimos minutos a imagem ficou muito diferente por causa do sol, não sei, saberei disso apenas depois, mas para garantir eu coloquei um negócio aqui tapando um pouco a incidência da luz, vamos ver se vai dar certo. Enfim, em nono lugar dessa minha lista eu coloquei uma autora que nasceu em Ribeirão Preto em 1911 e faleceu em São Paulo no ano 2000. Eu estou falando da Cassi Cordovil, que publicou o primeiro livro de contos dela aos 20 anos e este Ronda de Fogo algum tempo depois, em 1942. Aqui nós temos 15 contos, a maioria deles muito ligada a uma prosa regionalista, e um dos principais méritos do livro é o fato de que a autora consegue imprimir uma linguagem muito autêntica aos personagens, sem, por exemplo, recorrer a uma imitação do que seria o falar do sertanejo, o que torna tudo bastante verossímil, seja quando a autora descreve uma única cena, como no caso do conto Tropeiros, que abre o livro, seja quando ela cria toda uma história envolvendo crime, vingança, emboscadas, etc. e tal, como no conto intitulado Ferrador, que me fez lembrar bastante daqueles contos meio gauchescos do Borges presentes lá no Informe de Brode. Infelizmente, esse é o único livro disponível dessa autora hoje em dia, ele só é encontrado em sebos. Essa, na verdade, é uma reedição que foi feita em 1998 pela editora Musa, então fica aqui a minha recomendação. Eu vou ler aqui para vocês o comecinho do primeiro conto do livro, que é esse intitulado Tropeiros. Então, o texto diz o seguinte, isso que eu vou ler está na página 17. Vem, sem que se saiba o seu destino e a sua origem. No jogo de luz e sombra, quando a tarde declina, destacando mais enigmáticos na rasura dos campos os capiões da vegetação máscula, escuta-se o tropear ao longe. Na vastidão do pampa, os seus gritos restrugem. As patas dos cavalos crioulos, sempre excitados, batem no chão e parece que o chão é que palpita. Nenhum sinal visível ainda. Por todos os lados, a quietude na sucessão das coxilhas, como se a terra fosse para todos os lados, até o infinito, esse ondular sonolento. Eu acho essa imagem maravilhosa, quer dizer, você tem esse campo e esse campo ele é invadido primeiro pelo som desses tropeiros se aproximando. Eu acho essa descrição incrível. E aí agora vamos sair um pouquinho aqui da região sudeste e vamos para outros lugares do Brasil. Por quê? Em oitavo lugar dessa minha lista, eu coloquei um escritor paraense que viveu entre 1909 e 1979. Eu estou falando do Dalcídio Jurandir. A obra dele é vastíssima e é composta principalmente pelos romances que formam uma série intitulada Eixo do Extremo Norte, que apesar de ter ali uma continuidade entre um livro e outro, a gente pode ler também esses romances individualmente. Dentre eles, eu destaco este Primeira Manhã. É o sexto livro dessa série e foi publicado em 1968. Nele, a gente acompanha um estudante chamado Alfredo, que está descobrindo todo um mundo novo durante a adolescência, e aí, a partir dele, esse narrador mobiliza uma série de outros personagens de modo a compor quadros muito ricos e que me fazem lembrar sempre pela temática do que nós temos lá em O Ateneu, do Raul Pompeia, mas em um estilo menos empolado, digamos assim. No início desse ano, agora de 2024, a editora Folheando republicou um dos romances do Dalcídio Jurandir e, além disso, vários outros são publicados ou foram publicados nos últimos anos pela editora Parágrafo. Então fica aí essa minha recomendação, que você conheça
o Dalcídio Jurandir. Eu vou ler um trecho, que é o trecho final do livro, mas isso não é spoiler, enfim, que nessa minha edição está na página 155. Ele diz o seguinte: caminhava como se flutuasse entre aquelas duas portas invioláveis que eram com a pressão de seus perfumes, seu silêncio, seus calores, à espera de um sopro ou tempestade, a dele, a quem dariam esta o baile de maio, aquela ouriço. Luciana e Liceu apagam-se na cidade extinta. Calava-se o tambor. Ouviam-se as cobras. Será que neste instante o mundo principia? Ou vão atirar-se a mim, disputar-me, despedaçar-me, com as suas iras e sedes que não sabem? Mas subitamente as duas fogem pelo escuro nem boa noite ao cavalheiro, como se o atraíssem para o bosque, onde nunca as encontraria. Enfim, é um baita livro, assim, ele se passa numa escola, grande parte dele, então assim, é um livro muito impressionante, então fica a minha enfática recomendação. Em sétimo lugar, eu coloquei aqui nessa minha lista o Moreira Campos, que é um escritor cearense, nascido em 1914 e falecido em 1994. E apesar de ser considerado amplamente como um dos melhores contistas do Brasil, hoje em dia ele é praticamente desconhecido, o que, se não for crime, deveria ser. Ao todo, ele publicou, se não me engano, 9 livros de contos e um livro de poesia, e todos eles são encontrados hoje em dia apenas em sebo. Apesar de ter vários contos regionalistas, a grande marca desse autor é a sondagem psicológica e a abordagem de cenas muito prosaicas. Tanto é assim que algumas pessoas o apontam como um herdeiro da tradição iniciada lá pelo Machado de Assis, quando a gente pensa mesmo nessa sondagem psicológica dos personagens. E aí, assim, eu não sei qual conto indicar desse autor, então eu vou indicar logo um livro de contos dele chamado O Puxador de Terço. Esse livro foi publicado originalmente em 1969 e ele tem 32 contos, então, e ele não é muito difícil de ser encontrado em sebos. Então eu vou indicá-lo porque ele é o livro que tem mais contos do autor, né? Agora, para você aí que quer conhecer outras coisas do Moreira Campos, existe também essa obra completa, os contos completos dele, em 2 volumes, que é publicado pela editora Maltese, enfim. Só que, assim, esses livros, eles são praticamente uma raridade, né? Então, é muito difícil você encontrar os 2 volumes dos contos completos do Moreira Campos. Esse livro que eu indiquei para vocês agora é mais fácil de ser encontrado, que é lá O Puxador de Terço, de 69, que é o livro que abre aqui o 2º volume da obra completa do Moreira Campos. E aí, só para que vocês tenham um gostinho do autor, uma coisa maravilhosa sobre os contos dele também é que são contos curtos, então assim, aquele tipo de conto que é uma verdadeira pancada e depois você fica com aquilo reverberando por dias na sua cabeça. Mas enfim, eu vou ler aqui um trechinho, no primeiro parágrafo, de um conto dele chamado Os Anões, que está justamente nesse livro, O Puxador de Terço. Então ele diz o seguinte: o anão evitou registrar a queixa na polícia. Preferiu falar com um inspetor de chapéu grande na avenidinha, junto da estátua. Temia que o negro, preso, voltasse depois por vingança. O dinheiro que levara era pouco. Algumas cédulas encontradas dentro da caixinha de sapatos vazia. O prejuízo maior fora o relógio de pulso de Lourdinha, a mulher do anão, menor do que ele, de saia rodada e comprida, para disfarçar as pernas tortas. O relógio era bom. Comprara-o a prestações ainda quando estavam no Piauí. Lourdinha gostava muito dele. Só tirava do braço quando ia dormir, colocando-o no prego da parede onde o negro o apanhara. Logo que Lourdinha viu que ele estava com o relógio, quis morder a mão dele, desesperada. Foi aí que o negro, com aquele riso cínico nos beiços e nos olhos, considerou bem Lourdinha e disse: tu aguenta mesmo, homem? Enfim, é um baita conto esse dos anões aqui, como todos os outros do Moreira Campos, então fica a enfática recomendação para que você o conheça. Em 6º lugar dessa minha lista,
eu vou indicar aqui uma autora que eu comentei em vídeo recentemente aqui no canal. Eu estou falando da Eloneida Studard, que foi uma escritora e política que nasceu em Fortaleza em 1932 e faleceu no Rio de Janeiro em 2007. Ela escreveu 16 livros entre romances, ensaios, reportagens, livros infantis, mas dentre eles eu destaco aqui este O Pardal, um Pássaro Azul, de 1975, sobre o qual tem vídeo no canal, o link vai estar na descrição. E esse é um dos meus romances favoritos sobre a ditadura militar, principalmente porque, como ele foi publicado no calor do momento, a autora teve que recorrer a várias metáforas para poder abordar esse assunto a partir de um romance de formação centrado em uma personagem feminina que vai aos poucos se dando conta da própria condição dentro e fora de casa. Infelizmente, os livros da Eloneida Studard são encontrados apenas em sebos hoje em dia, mas ainda assim fica aqui a minha recomendação. Eu vou ler para vocês o primeiro parágrafo do livro, que diz o seguinte: ele chegou no dia da inauguração da rua Salustiano Carvalhais Medeiros. Há muito tempo, a municipalidade desejava homenagear meu bisavô Salustiano, patriarca e geógrafo ilustre, o primeiro a traçar o mapa de sua província, dando-lhe o nome de uma avenida larga e cheia de árvores. Essa intenção esbarrava sempre contra a determinação de vó menina, herdeira do homenageado, que não admitia a rua em vizinhança sediciosa. E por aí o texto avança. Enfim, em quinto lugar nessa minha lista está um dos maiores escritores brasileiros da virada do século XIX para o século XX. Esse escritor nasceu no Maranhão em 1864 e faleceu no Rio de Janeiro em 1934. Eu estou falando do Coelho Neto, que apesar de sua relevância, por ter, enfim, produzido uma obra monumental, é impressionante a quantidade de livros que esse autor escreveu. Só que apesar disso ele foi sendo esquecido aos poucos, principalmente porque os modernistas o execravam um pouco, né? Então foi com muita alegria que eu fiquei sabendo que a editora O Grifo, e aliás isso não é de maneira nenhuma uma publicidade à editora, um jabaculê, nem nada do tipo, né? Mas enfim, mas foi com muita alegria que eu recebi a notícia de que a editora O Grifo resolveu republicar um livro do Coelho Neto chamado Sertão, que é um livro de 1896, que reúne 7 textos que vão do gótico ao regional, passando pelo insólito e pelo fantástico em alguns momentos. E aí, para entrar no clima, né, dessa publicação que se aproxima lá do livro Sertão, eu indico Assombramento, que é uma novela que está reunida aqui neste livro intitulado Treva, que foi publicado originalmente em 1906. Para além de Assombramento, Treva também reúne outros 4 textos, outras 4 novelas. E no caso de Assombramento, como o título sugere, nós temos uma baita história de fantasmas. Nela, uma mulher escravizada tira a vida da filha e depois tira a própria vida para que elas não fossem enviadas a uma fazenda como punição por um suposto crime que elas haveriam cometido. E, aliás, elas não cometeram esse crime. Só que a questão é que depois de morta, essa escravizada volta para poder assombrar as pessoas da fazenda onde elas viviam, né? E aí a coisa chega a um ponto que as pessoas têm que chamar um padre para poder tentar ali, enfim, exorcizar essa fazenda. Não vou dizer se esse exorcismo dá certo ou não, mas, enfim, na página 266 dessa minha edição é dito o seguinte: os 2 homens contemplaram em silêncio o hediondo cadáver. Por fim, Belchior, dando volta, saiu e, sem deter-se, caminhou para a casa lentamente calado. Os negros, então, debandando tumultuosamente, precipitaram-se para o cubículo, invadiram-no e, diante da morta, toda encolhida e enrijada, foi um esconjurar de horror, um exclamar pasmado. E aí eu não vou dizer o porquê desse pasmo geral,
das pessoas, mas enfim, fica aqui a recomendação. Outra coisa boa sobre este livro chamado Treva é o seguinte: o Coelho Neto ele tinha um estilo muito rebuscado. Aqui, esse rebuscamento, digamos, ele é um pouco esmaecido. Então é muito mais interessante você começar por esse livro aqui e depois conhecer outros livros do autor. Eu acho que esse livro foi republicado há algum tempo. Acho que talvez pela EDUSP, não me lembro bem. Mas enfim, então se você se interessou aqui pelo autor, considere lá apoiar o projeto da editora O Grifo, né? Que é uma editora muito comprometida também em resgatar essa literatura de horror produzida no Brasil, tanto antigamente quanto hoje em dia. Falando então em assombrações e em regionalismo, vamos ao próximo nome da nossa lista, que é o nome da Ruth Guimarães, que foi uma romancista, poeta, tradutora e folclorista que nasceu no interior do estado de São Paulo em 1920 e faleceu em 2014. Eu vou falar aqui de Água Funda, que foi o primeiro romance dela, publicado lá em 1946, mesmo ano do Sagarana, do Guimarães Rosa. E eu digo isso porque os dois livros têm muito em comum quando a gente pensa tanto na inventividade com a linguagem, quanto no diálogo com as tradições regionalistas e também quando a gente pensa no apuro formal de ambos os livros. Já fiz um vídeo aqui sobre este romance, o link para esse vídeo vai estar na descrição. Pois bem, aqui em Água Funda a gente acompanha uma fazenda em duas épocas diferentes. Na primeira dessas épocas, a narrativa acompanha, se aproxima da visão dos donos daquelas terras e depois, em um segundo momento, a narrativa se centra no olhar de um casal de trabalhadores daquela mesma região. E a partir desses diferentes olhares, a gente começa a observar essa realidade que vai ser marcada por uma luta constante entre a modernização, por um lado, e a exploração, e por outro lado, um arcaísmo muito ligado ao mágico, a uma explicação maravilhosa daquilo que está acontecendo com esses personagens. Esse daqui é um dos meus livros favoritos da literatura brasileira e ele vai ser republicado agora pela TAG, né, que é aquele clube de assinatura de livros, etc e tal, mas essa edição aqui da editora 34 ainda é encontrada com certa facilidade. Eu vou ler aqui para vocês um trecho da página 119 do livro, na qual se lê o seguinte: Na quaresma isto aqui fica morto. Pegam as violas e guardam num saco pendurado na parede. Cobrem os quadros e os espelhos. Não saem nas noites de sexta-feira. Não saem para passear, bem entendido. Às 7 horas da noite reúne-se uma turma de homens que rezam, enrolados em lençóis de porta em porta. Onde param, traçam uma cruz e rezam alto, cantado, o ofício dos mortos e a excelência, que é uma reza tão forte e de tanto respeito que só se pode escutar em pé ou de joelhos. É a recomenda das almas. Se você aí já passou o período da quaresma em cidadezinha pequena, eu me lembro que uma vez eu estava em Itamogi, em Minas Gerais, e assim, é uma coisa maravilhosa como como a cidade funciona durante a quaresma. E aí, lendo aqui alguns trechos desse livro, eu acabei me lembrando muito desse tipo de coisa. Bom, em terceiro lugar nessa minha lista, eu coloquei o Valêncio Xavier, que nasceu em São Paulo em 1933 e faleceu em 2008 em Curitiba. Quem acompanha o canal há algum tempo sabe que o Valêncio é um dos meus autores favoritos da vida, principalmente por causa do experimentalismo dos livros dele, que sempre misturam de um jeito bastante complexo e produtivo a imagem e a matéria verbal, o que acaba criando narrativas labirínticas e muito interessantes, como é o caso de O Mês da Gripe, que foi publicado originalmente em 1981 e que ganhou essa republicação em 2000 deixa eu ver aqui se eu encontro essa informação, em 2020,
E, aliás, eu acho que isso não é à toa, né? Porque, afinal de contas, em 2020 nós estávamos passando por uma pandemia e este livro fala justamente sobre uma pandemia, porque esse livro ele recupera os eventos que aconteceram em Curitiba durante a epidemia de gripe espanhola nos últimos meses de 1918. Mas graças ao modo como o autor entrelaça realidade e ficção, o texto acaba se aproximando também do período da ditadura, quando a gente pensa em sua publicação original, e também se aproxima, claro, da pandemia de Covid-19, quando nós pensamos nessa republicação recente do livro pela editora Arte e Letra. Quanto aos outros livros do Valêncio Xavier, vários deles você encontra em sebos, mas eles são publicados, por exemplo, pela Companhia das Letras, acho que pela Record também saiu algum, não me lembro. Enfim, é um autor que ele está em várias editoras, mas você encontra mais facilmente as obras dele em sebos mesmo. Mas enfim, eu vou ler aqui para vocês a epígrafe do livro, na verdade, porque os livros do Valêncio Xavier é complicado ler um trecho, porque como você percebe, eles são livros que entrelaçam muito, tem muita notícia de jornal, etc. E a partir dessas notícias ele vai manipulando a linguagem de modo a entremear história e ficção. Mas enfim, então eu vou ler a epígrafe do livro, que é retirada do Marquês de Sade. Então é dito o seguinte: vê-se um sepulcro cheio de cadáveres sobre os quais se podem observar todos os diferentes estados da dissolução, desde o instante da morte até a destruição total do indivíduo. Esta macabra execução é de cera, colorida com tanta naturalidade que a natureza não pode ser nem mais expressiva, nem mais verdadeira. Enfim, fica aqui a minha enfática recomendação. Aí, as duas últimas pessoas que eu vou citar aqui para vocês, que eu vou recomendar para vocês nesse vídeo, na verdade nasceram em outros países, mas se naturalizaram no Brasil. Essas pessoas elas vieram para o Brasil porque elas têm origem judaica e por conta da perseguição aos judeus é que elas vieram parar aqui. E elas produziram suas respectivas obras por aqui, então por isso mesmo é que eu resolvi colocá-las nessa lista. A primeira delas, ocupando então o segundo lugar nessa minha lista de indicações, é o Samuel Havé. Ele foi um engenheiro, um ensaísta e escritor que nasceu na Polônia em 1929, ele veio ao Brasil em 1936 e faleceu em Brasília em 1984. Ele é importante não só como escritor, mas também como engenheiro, uma vez que ele fez parte da equipe do Niemeyer durante a construção de Brasília. A obra do Samuel Havé é bastante complexa, tanto pelo tema quanto pela forma. E talvez o melhor exemplo disso não esteja nos contos dele, e eu poderia citar vários contos dele, mas sim em uma pequena novela publicada originalmente em 1970, e que tem um título enorme, então eu vou ter que ler aqui o título para vocês. O título dessa novela que eu vou indicar é Viagens de Ahasveros à Terra Alheia em busca de um passado que não existe porque é futuro e de um futuro que já passou porque sonhado. Nesse texto, que é composto por 2 parágrafos, sendo que o primeiro parágrafo ocupa 22 páginas, o autor recupera um personagem mítico do judaísmo, que é o Ahasveros, e ele vai falando sobre as várias mutações que esse mesmo personagem passou ao longo do tempo, de modo a refletir sobre a condição judaica e sobre como essa condição, por vezes, é atravessada pelo estranhamento. E aí eu vou ler aqui o trecho final dessa novela, mas não se preocupe porque não é spoiler. Tá? Isso que eu vou ler para vocês está na página 477. Então ele diz o seguinte: E Ahasveros foi um cão com plenitude, e como cão sondou o mundo. E Ahasveros foi seu duplo, e como 2 idênticos e distintos viveu duplamente com plenitude, e como duplo sondou o mundo. E Ahasveros foi árvore com plenitude, e como árvore sondou o mundo. E Ahasveros foi riacho com plenitude, riacho que liga 2 rios, e como riacho sondou o mundo. E Ahasveros foi pedra com plenitude, e como pedra sondou o mundo. E Ahasveros foi Samuel Havé, com plenitude, e escreveu Viagens de Ahasveros à Terra Alheia
em busca de um passado que não existe porque é futuro, e de um futuro que já passou porque é sonhado. E como Samuel Havé, Ahasverus sondou o mundo. E Ahasverus, farto de metamorfoses, realizou a mais dura e a mais penosa, a mais solene, a mais lúcida, a mais fácil, a mais serena. Metamorfoseou-se nele mesmo, Ahasverus. Enfim, eu adoro esse final desse texto, até porque ele vem em uma sequência, assim, um fluxo de pensamento muito interessante. Eu acho que hoje em dia é mais fácil encontrar o livro de ensaios do Samuel Havé, que é publicado também pela Civilização Brasileira, mas eu indico fortemente que você procure por esse que reúne os contos e as novelas do autor. Aqui nós temos praticamente tudo aquilo que ele produziu em prosa, tá? Então, enfim, fica aqui a minha forte recomendação. Se você um dia se deparar com este livro, não hesite em comprá-lo. Eu falei aqui do Ahasverus, mas assim, os contos do Samuel Havé também são impressionantes. Bom, em primeiro lugar nessa lista eu coloquei uma autora sobre a qual eu sou até suspeito para falar. Trata-se de uma autora que nasceu na Ucrânia em 1911, chegou ao Brasil em 1922 e depois faleceu em janeiro de 1989. O sobrenome dessa autora é um dos sobrenomes mais reconhecíveis da nossa literatura, que é Lispector, mas eu não estou falando da Clarice, estou falando da irmã mais velha dela, que é a Elisa. Quem acompanha o canal há algum tempo sabe que desde 2015, eu acho, eu falo sempre não sempre, mas eu já falava da Elisa há bastante tempo. Naquela época ninguém falava de Elisa também, então é com muita alegria que eu vejo que nos últimos anos as pessoas vêm estudando um pouco mais Elisa, mas ainda assim ela é pouco lida perto daquilo que ela merecia ser lida, né? Hoje em dia eu faço pesquisa de doutorado sobre a Elisa, mas eu também, desde a iniciação científica, depois na minha monografia, depois no mestrado, sempre estudei a obra da Elisa, e aí eu fiquei muito pensativo sobre qual livro escolher para indicar aqui para vocês, mas eu coloquei o No Exílio por dois motivos. Primeiro, porque é um dos romances mais importantes da Elisa, e segundo, porque é um dos romances mais fáceis de encontrar da Elisa. Porque não adianta nada eu escolher um livro, sei lá, como A Última Porta, que é um livro que é muito difícil de ser encontrado, né? Ou então Ronda Solitária, que é o terceiro romance da Elisa, que é um livro que você não encontra em lugar nenhum. Então não adianta nada eu falar dele se você não vai poder lê-lo, se o intuito desse vídeo é justamente fazer com que você encontre esses livros depois. E pensando nisso, quer dizer, na facilidade de se adquirir o livro, recentemente a editora José Olímpio anunciou uma nova edição aqui de No Exílio para breve, então fiquei muito feliz por conta disso, e por isso é que eu escolhi falar deste livro aqui com vocês. Esse daqui é o segundo romance da autora, e aquele que até agora teve o maior número de edições. Aqui a Elisa, ela elabora ficcionalmente todo esse processo de fuga da família Lispector, saindo da Ucrânia e chegando no Brasil. E isso significa que, por mais que aqui nós tenhamos dados biográficos, há também aqui uma efabulação ficcional a partir dessa biografia. Infelizmente, os outros livros da autora só são encontrados em sebos, mas vale muito a pena garimpar os sebos só para ter o prazer de encontrá-los. Eu me lembro que quando eu estava fazendo minha coleção de livros da Elisa, era assim, com muita alegria que eu procurava em todos os sebos, e aí quando eu encontrava um livro dela, era uma comemoração enorme. Mas enfim, no caso aqui de No Exílio, esse texto ele é muito interessante mesmo formalmente, porque ele tem trechos de um lirismo impressionante, e esse lirismo fica ainda mais acentuado quando a autora se utiliza dele para falar de coisas, das várias coisas terríveis que a protagonista vivencia durante a sua fuga com essa família, então, que, como eu disse, sai da Ucrânia e chega ao Nordeste brasileiro, fugindo da perseguição aos judeus lá no leste europeu. Além disso, há trechos aqui que são quase cinematográficos graças à dramaticidade daquilo que é narrado, e ao mesmo tempo, conforme o livro se aproxima dos últimos capítulos, o discurso literário é atravessado por
por uma dicção historiográfica que acrescenta uma nova camada de complexidade àquilo que é dito. Eu vou ler aqui para vocês o trecho inicial do capítulo 2 do livro, que diz o seguinte: a caravana investia na noite profunda e imensa. Não havia luar e as trevas pareciam ter a densidade do breu. O silêncio pesado, impregnado de expectativa e de palavras reprimidas. Não se ouvia sequer o coachar da rã, nem espanto de pássaro. Cercados adentro, no morno aconchego dos lares, os homens repousavam da labuta do dia, e a terra, aparentemente inerte na letargia das energias latentes, continuava a realizar nas profundezas de suas entranhas o fecundo milagre da seiva e da vida. A princípio, os emigrantes ainda ouviram o ladrar dos cães ao longe, e o canto dos galos nas herdades espalhadas ao longo da estrada. Em breve, a estrada foi encompridando e o ermo também. Pouco a pouco foram se quebrando os elos e a estepe crescendo à medida que aldeias e pomares, bosques e regatos iam ficando para trás. A angústia da fuga aumentava. Sublinhavam-na o relinchar dos cavalos, o gemer das rodas, o estalar dos chicotes. Do vertiginoso túnel do desconhecido corria ao encontro dos viajantes o frio vento de outono, fustigando-lhes as faces, doendo nos olhos, penetrando pelas cavidades da boca e das narinas, como a querer sufocá-los. Só havia agora o uivar dos lobos e o gemer do vento. Entretanto, mais que as intempéries e as feras, os homens temiam aqueles que a essa hora talvez já estivessem a espreitá-los na orla da floresta, ou na margem da fronteira a que demandavam. E muito embora pressentindo o perigo, investiam com velocidade crescente, porque o sol não tardaria a raiar, e quando clareasse, já nenhum vestígio seu devia vislumbrar-se no descampado da planície. Enfim, não vou ler mais nada, porque senão eu ia ler o livro inteiro, né? Mas enfim, fica aqui essa enfática recomendação para que você conheça Elisa e esses vários outros autores que eu fui citando ao longo desse vídeo. Novamente, se você conhece outros autores que você acha que vale a pena divulgar para que outras pessoas recuperem suas obras, deixa aí nos comentários, porque, como eu disse, eu pretendo fazer ainda outros 2 vídeos sobre essa mesma temática, certo? Enfim, eu vou deixar na descrição o link para esses vídeos que eu fui mencionando ao longo da minha fala e também o link para o meu perfil no Apoia-se. Assim, caso você queira e possa contribuir financeiramente com esse meu trabalho, basta entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui um agradecimento às pessoas que já contribuem. Para você que quer fazer isso, mas que não pode fazê-lo financeiramente, basta você mostrar para o algoritmo do YouTube que o meu conteúdo é relevante de algum modo. Então compartilhe esse vídeo, curta, comente, etc e tal, certo? Vemo-nos então nos próximos vídeos e um amplexo.